Nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Alex Fabiano de Lima, que fala para a gente sobre como que a reprogramação biológica enxerga a memória fraca. Dr. Alex, bom dia. Seja bem-vindo. Como tratar essa memória fraca? Um bom dia. Bom dia, Osíris. Bom dia, Valéria. Bom dia, ouvintes da Rádio T. É muito comum hoje essa reclamação, né, de forma geral para a população, seja a população mais jovem ou principalmente a que tem mais idade. Em torno de 40% da população, de alguma maneira, já reclamou. Está todo mundo esquecidinho. Eu quase ousaria dizer que quem está nesse período mais ativo de trabalho está com memória mais... Quem faz faculdade, trabalha o dia todo, está com memória mais fraca do que as pessoas mais idosas, que já estão desacelerando, né? Justamente. Nós temos que separar um pouquinho, quando se torna alguma coisa patológica ou realmente importante, de outras situações que são comuns ao nosso cérebro. Imagine você que nosso cérebro funciona como um computador, que tenha que ter armazenamento, memória para todas as informações que aconteçam no nosso corpo a todo momento. Então, audição, visão, olfato e todos os sentidos estão constantemente estimulando o nosso corpo para que se armazene alguma coisa. Porém, se tudo isso que acontece com você fosse armazenado, nós precisaríamos de uma memória muito maior, ou seja, nossa cabeça precisaria ser de um tamanho, né, muito maior para armazenar tudo isso. Então, nosso cérebro tem mecanismos que facilitar, ficar gravado na nossa memória somente aquilo que é importante, né? Porque senão, logicamente, a gente teria uma necessidade muito maior. Foi bom essa, que quando eu era criança eu pensava, quando eu for armazenando todo o conteúdo, para onde que vai depois, né? Mas eu acho que fica um pouquinho lá, né? De vez em quando, se você, vamos dizer, vai precisar de alguma coisinha, ela dá uma puxadinha, né? Então, tipo assim, eu vi isso lá como atrás. se fosse uma nuvem, né? Assim. Sim, mas existem mecanismos que façam isso ficar gravado. Então, um princípio chamado de evocação, que é a somatória de sensações que são importantes para você naquele momento, que fazem que isso fique gravado dentro do seu cérebro. Né? Então, a todo momento, por exemplo, agora eu estou com um sapato e ele está apertando o meu pé. Eu só percebi isso agora que eu me atentei a isso, mas até então esse estímulo estava presente e não precisaria ficar gravado no seu sistema. Agora, situações que envolvam emoções, né, marcas, atenção significativa, logicamente que merecem a atenção do seu cérebro e uma memória para isso. Então, a gente não pode confundir. Hoje é muito comum as pessoas fazerem multitarefas. E quando você está em multitarefas, você não tem atenção praticamente a nada. Né? Você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e o seu cérebro não consegue. Não vai nada direito. Você só chega em casa com a compra, está no celular, aí perde a chave do carro porque... Justamente, né? Ainda eu já dei exemplos aqui anteriormente sobre hipnose. Falando, você está em transe hipnótico, você presta atenção em uma coisa por vez. E naquela coisa que você presta atenção, obviamente que você vai ter uma memória para com isso. O resto praticamente se apaga por desnecessidade. Então, quando eu estou em multitarefas, quando eu tenho desorganização, quando eu não elejo prioridades, obviamente que eu vou ter dificuldades em relação à memorização, a ter o acesso à memória. Então, logicamente, se eu perguntar para você, o que você comeu ontem na hora do almoço? Qual a importância desse momento para você? Eu estava com alguém muito querido, a que não via há muito tempo, eu vou lembrar o que eu comi. Porém, se foi simplesmente o almoço rotineiro, não vai fazer parte, porque não tem sentido. Mais ou menos como se a gente tivesse com um monte de janelas abertas aqui na tela do computador, uma no Face, uma no WhatsApp, uma notícia, uma um montão de coisas, mas eu só estou vendo uma coisa, eu não estou vendo todas ao mesmo tempo. É mais ou menos isso, aí você perde uma conversa aqui, perde uma notícia ali. Perfeitamente, né? Aquilo que chamar mais atenção, porque envolve o seu mapa de mundo, a sua história e tudo que já vem com você de história familiar, de vida sua, vai ficar gravado. Agora, o que não tiver envolvimento direto para com isso, dificilmente vai acontecer. Já recebi pacientes, por exemplo, com dificuldade de memorização na época de faculdade, falar, não consigo fazer faculdade, né? Eu vou lá e não consigo memorizar a matéria que eu tenho que estudar. Mas aí você avaliando o paciente e colhendo a história dele, aí vem a real função dessa dificuldade com a diminuição da memória. Então, na reprogramação biológica, os conflitos relacionados ao ectoderma, que é um tecido que vai formar o nosso cérebro racional, que tem essa capacidade, tem relação com conflitos territoriais e conflitos de separação. Traduzindo, contato indesejado, separação indesejada. Algo que fez muito mal ou faz muito mal a você hoje, ou uma separação que fez muito mal, né, a você. Então, como um mecanismo até de proteção, e para lembrar de forma clara isso, aquele ouvinte que já escutou a história de alguém que teve um acidente de carro, por exemplo, e você pergunta o que aconteceu na hora do acidente, a pessoa fala, não lembro nada. É um mecanismo de proteção, de diminuição de função
para aquela memória específica, para que você se proteja daquela sensação que foi intensa, forte e que mexeu com você. E se não fez bem, não tem que estar presente. O seu organismo tenta, de alguma maneira, né, diminuir a função daquilo para, de alguma forma, deixar você mais tranquilo. Para que você tenha, assim como os micro-organismos agem para que a gente tenha uma vida mais saudável, Sim. eliminando alguma coisa, o organismo age com que a lembrança negativa não venha fazer mal e expulsa mais ou menos a grosso modo. Grosso modo é isso. Nosso ouvinte, Sadraque Melo, ele está perguntando se o cérebro separa essas coisas por assuntos. Ele faz isso. Tem as pastinhas no cérebro. Tem pastinha por assunto, daí nesse tema, a coisa mais importante ele salva, o restante ele elimina. Assuntos, modalidades. Então é muito engraçado quando você vai perguntar a alguém o número do RG dela, você vê que ela fala de forma fracionada, né? O meu, por exemplo, 24, 632, 81, tá? Ela faz um bloco. Quando você pergunta, fala animais com a letra A, ela começa a buscar subcategorias. Primeiro, ela começa a pegar aqueles que vivem na água, depois aqueles que são selvagens, vão fazendo isso. Então, nosso cérebro tem diversas maneiras de fazer isso, né? Só que o que nós estamos falando mais hoje seria aquela memória que está falhando naquele momento pós esse tipo de conflito. Pós um conflito territorial forte, né? Algo que está te ameaçando de forma significativa e que não está fazendo bem, ou uma separação que aconteceu de forma significativa. Então, outro caso, por exemplo, de alguém que fala assim, eu não estou conseguindo lembrar de situações relacionadas ao meu dia a dia, à minha profissão. Mas aí você vai avaliar, aquele momento, aquele ambiente, aquele local que a pessoa está vivendo está fazendo muito mal a ela. Então, toda vez que ela chega naquele local, obviamente, isso é um contato indesejado, uma coisa que não faz bem. E, obviamente, se não faz bem, por que ela vai ter uma memória referente a essa situação? Outras pessoas, por exemplo, começam a relatar aquele esquecimento mais comum, e hoje que está mais na mídia, que é em relação ao Alzheimer, né? Que já é a memória recente, aquilo que você não lembra hoje, mas lá atrás você lembra. Agora, imagine quantas separações essas pessoas, principalmente os mais idosos, tiveram na vida. Né? Quantas separações dolorosas. Então, hoje, dói viver. Dói sentir o que tem hoje. Lá atrás foi muito bonito, foi muito legal, foi muito bacana, mas hoje dói. Então, o meu cérebro, na tentativa de proteger ou até mesmo melhorar a memória, em fase ativa, ele pode gerar ulcerações ou mesmo a diminuição da função, para que num outro momento que você se sinta melhor, ele possa reaver esse processo, ou tornar a memória cada vez mais, né, forte. Porém, alguns conflitos, infelizmente, não são facilmente resolvidos, como separações fortes, evidentes. A pessoa tem que criar, né, algo hoje que seja tão interessante, né, talvez com a função. Vamos dar um exemplo, alguém que já perdeu o seu esposo, né, e teve uma vida de relação muito boa e notoriamente prazerosa com isso. Talvez aquele esposo não possa mais voltar, né, para ela, né, e ela ter aqueles prazeres que teve anteriormente com a convivência. Porém, talvez ela ainda seja mãe, talvez seja avó, e tenha funções relacionadas a essa relação que foi criada, que notoriamente gerou tanto amor, mas que agora também continue com outras funções. Então, principalmente para essas relações, o acolhimento, se sentir bem, principalmente com a família e com aqueles que fazem parte de toda essa história, é muito importante para que isso não aconteça de forma cada vez mais acelerada. Legal. Então, Alex, vamos lá falar de Unoclean para a galera que quiser procurar um pouco mais sobre reprogramação biológica. A pergunta tem como resolver isso, né, agora? No agora, né? Porque se vai olhando para trás, a gente traz esses traumas. Mas tem como resolver? Procura o Unoclean para conversar? Vai ter que estudar o caso, né? Aqui lógico, cada é um caso, cada conflito é conflito. Tem conflitos que são muito fortes e que, né, que são difíceis de tornar esse mundo da pessoa hoje um pouco melhor. Porém, né, alguns, né, não têm essa intensidade tão grande, mas nós conhecemos várias maneiras e várias situações onde, olhando lá para trás e agora mudando um pouquinho a percepção hoje do que pode acontecer, as possibilidades que estão, né, disponíveis na vida de cada um, isso pode tornar agora o ambiente cada vez mais prazeroso. Então, é possível, sim, né, modificar esse processo. E a memorização para aquelas pessoas que têm dificuldades no cotidiano também requer algumas atividades de prática, né? Como diz um estudioso na área... exercitar o cérebro. Né? O Alberto De Isola, né, que é o campeão latino-americano de memória, ele fala, tem que ter o HBC, hora de bunda de cadeira. Repetição, 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 associação, assuntos que façam sentido para você e uma série de situações que agora são só práticas e observação. Para quem tem interesse, o Unoclean fica na rua Recife 348, telefone 3038 1101. Legal, e na próxima quinta-feira tem mais um Unoclean aqui no nosso TNews. Obrigado. Obrigado, Alex. Um ótimo dia. Tá, 7h33, 7h33.